Nenhum tipo de violência é aceitável. Toda e qualquer violência de gênero contra a mulher, doméstica ou familiarmente violentada, deve ser enfrentada como violação de direitos humanos. Logo, como um tipo de violência muito grave em todas as suas formas de expressão e deve ser combatida com a devida compreensão científica das especificidades que caracterizam este tipo de violência. Em sociedades estruturadas em culturas patriarcais naturalizadas, a violência institucional frequentemente se revela em posicionamentos machistas de seus integrantes, com ataques verbais ou materializados em peças escritas, pois os mesmos foram educados nestas culturas, o que infelizmente muitas vezes passa despercebido. Mas essa é uma violência que pode ser identificada de várias formas. Quando, por exemplo, um funcionário de uma empresa privada ou de uma instituição pública realiza algum tipo de ação discriminatória, humilhante ou preconceituosa ao atender uma mulher em situação de violência. Ou quando os agentes que deveriam prestar uma atenção acolhedora, preventiva e reparadora de danos diante de uma violentada se omitem ou exibem em seu exercício laboral o machismo e o sexismo que as instituições integrantes da rede de proteção e do sistema de justiça possuem o dever de combater. É justamente essa violência que a mulher sofre historicamente, reiteradamente e de diversas formas. Infelizmente, uma prática cotidiana, inclusive institucional. Um dos principais motivos que faz com que ela, a mulher, tenha receio de recorrer aos órgãos de apoio a fim de garantir seus direitos fundamentais. Discutir violência doméstica é necessário quando a gente consiga entender toda a sua contextualização histórica, né? Primeiro, nós somos emergentes de um país extremamente preconceituoso do ponto de vista machista, do ponto de vista racista, homofóbico, né? E essas diferenças que se constroem entre homens e mulheres, né? Entre homens negros, mulheres brancas, mulheres negras, né? Ela constrói em nós uma pirâmide de desigualdade muito forte, né? Quando eu dialogo a questão do machismo, eu vou dizer que eu moro numa sociedade onde homens estão assegurados com mais direito que mulheres, mesmo isso estando posto, né, de que todos temos direitos iguais. Então, por que a gente precisa ter uma lei, né, como a Lei Maria da Penha, com a sua importância fundamental? Porque nós vivemos um fenômeno mundial que é a violência doméstica e familiar. Nós sabemos que a maioria dos homens de nosso país ainda são educados dentro de uma visão patriarcal e machista. Então é muito natural para eles praticar violências sexuais, psicológicas, morais, e acham realmente, acreditam que é normal aquilo que eles estão praticando. Nesse sentido, dentre as proposituras elaboradas pelos grupos de trabalho estão: atenção da magistratura para a não banalização da violência psicológica, fomentar o debate sobre a possibilidade de configuração da litigância de má-fé nos termos do artigo 80, incisos 2º e 4º do CPC, quando a defesa do agressor se mostrar injuriosa à pessoa da vítima, sem prejuízo de eventual procedimento criminal em face do ofensor. Inclusão de conteúdos relacionados à violência de gênero em editais de concursos públicos de ingresso no Ministério Público, além dos cursos de formação, atualização e aperfeiçoamento oferecidos pela Escola Superior do Ministério Público. Quando a mulher chega na delegacia, ou ela chega em qualquer porta de entrada, né, já extremamente machucada, agredida, ela tem que ser acolhida pelas instituições, né? Então ela não pode ser novamente violentada pelas instituições. Então se faz necessário que todas as pontas dessa rede de atendimento a essa mulher consigam entender que ela precisa ser acolhida, né? Que quando ela vai denunciar, ela está quebrando uma barreira de vergonha,
né, uma barreira social extremamente forte contra essa mulher. Então, a gente precisa romper, né, com a revitimização dessa mulher. Ao chegar na delegacia, escutar de um delegado ou de uma delegada que ela volte para casa porque é ruim com ele, pior sem ele. Infelizmente acontece muito isso, né? Ela tem a sua medida protetiva não acolhida, né? Ela recebeu a sua medida protetiva, mas continuar vivendo a violência lá na ponta, né? Porque o seu processo não chega até o final, né? Porque o seu processo ele prescreve, porque a demora é tão grande, né, para a sua resolução. E por que demora? Porque, infelizmente, as instituições também institucionalizaram que a violência contra a mulher é menos importante do que qualquer outro tipo de processo jurídico, digamos assim. Dentre as proposituras que nós discutimos e elaboramos, eu gostaria de destacar, eu ressalto, principalmente a criação de um protocolo de atendimento à mulher em situação de violência, a ser colocada à disposição de todas as delegacias, porque dessa forma a gente consegue padronizar os atendimentos, garantindo um atendimento cada vez mais humanizado e mais qualificado para a mulher que está em situação de violência. Também a elaboração de capacitações em todo o estado, interiorização dessas capacitações, que muitas vezes acontecem principalmente na capital, mas levar essas capacitações também para o interior do estado, para que os profissionais de segurança pública da Polícia Civil também sejam capacitados em gênero, que tenham essa visão de gênero para que possam enfrentar com mais eficiência, de forma realmente mais eficaz e mais eficiente a violência contra a mulher. E também que a usuária tenha a possibilidade de avaliar o atendimento que lhe foi prestado. Que dessa forma a gente consegue visibilizar em que estamos errando, ter essa contrapartida da mulher que a gente está atendendo, ver em que nossos serviços precisam ser melhorados e dar um atendimento cada vez mais humanizado à mulher em situação de violência. E não podemos esquecer que é necessário capacitar todas as pessoas que trabalham com essas mulheres que sofrem violência, porque nós encontramos mesmo mulheres que também têm uma visão machista, juízas, defensoras, promotoras, policiais, pessoas que trabalham em secretarias, que ao receberem uma mulher que sofre violência, praticam verbal, ou mesmo pelo comportamento, uma revitimização dessa pessoa. Não podemos achar que somente homens têm uma visão machista, mulheres também têm. E isso tudo passa por uma reeducação. No momento em que você começa a enxergar o problema com outros pontos de vista, aquela expansão da sua consciência passa a se tornar parte de você. E aí é que há a cura do problema. Nós não podemos só estar limpando a sujeira, nós temos que permitir que essa sujeira não chegue nas pessoas. Não deixe de assistir os outros episódios da série Mulheres Vivendo Sem Violência. Você pode também acessar o conteúdo integral das proposituras elaboradas por cada grupo de trabalho e saber como o Maranhão vem fortalecendo ações de enfrentamento à violência de gênero no site da Secretaria de Estado da Mulher, no endereço www.ma.gov.br/tag/CEMU. E o que é ainda mais importante, se souber de algum caso de violência contra a mulher, não fique calado, nem se omita. Um dos canais de denúncia é o Disque 180, que encaminha as denúncias para as delegacias de atendimento à mulher.